Salve, amigos e amigas da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Rafa Diniz, ele é músico, também está na transição com outras artes, né? Computação, artes visuais, ele vai contar um pouco para a gente sobre isso e outras coisas aí que vierem ao nosso papo aqui. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Caio? Eu agradeço o convite. Acho que é interessante a gente tentar conversar, no que quer que seja nesse momento que a gente está passando. E eu agradeço demais o convite. E é bom sempre trocar ideias com o pessoal de outras áreas e saber o que é que o pessoal está pensando. E principalmente quem tem a iniciativa de fazer isso que você está fazendo. Eu só agradeço e vamos conversar. Eu que agradeço estar recebendo você aqui. É um prazer grande. Você está falando de Crato, ou você está em Juazeiro? É no Tô, Cariri, tô, né? Certo. tô no Crato, que é a minha cidade natal. Eu tô aqui não só por conta da pandemia. Eu voltei a morar aqui desde 2007, que foi quando terminei o mestrado em João Pessoa, né? Eu morei 10 anos em João Pessoa, em 2007 até 2017, e voltei para cá. Estou morando com minha mãe, eu e minha mãe aqui só. Meu irmão está em Fortaleza, com a família dele. E eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo, mas agora mais do que nunca, está um pouco imprevisível o futuro, Uhum. mas eu não acredito que eu vou ficar aqui muito tempo, não. Assim. Foi mais eu queria passar um tempo depois que o mestrado acabou, porque as coisas ficaram bem complicadas, né? Mas agora deu até melhorada, até apareceu essa crise, né? Que a gente está vivendo. E o seu mestrado foi em música? E música também, composição. Uhum. Eu comecei falando um pouco da minha trajetória. Eu comecei estudando violão, como é 90% acho que dos músicos brasileiros. E logo quando eu comecei a ler, aprender a ler partitura, eu já comecei a compor e comecei também a programar. É difícil saber assim exatamente, porque foi tudo muito simultâneo assim. O lance de tocar, o lance de compor e o lance de mexer com tecnologia também. Compor no sentido já da música eletrônica, eletroacústica, talvez seja a parte mais enfática, digamos assim, da minha produção, né? A parte eletrônica, computacional. Então, aí eu entrei de vez na composição, logo depois de começar a estudar violão, aqui ainda. Aí foi quando eu fui para João Pessoa e conheci, na época era o Compomos, a extensão que tinha na UFPB. Eu nem sei como está agora exatamente, se está ativo. Eu acredito acho que o grupo ainda existe, mas não sei se está ativo ainda essa extensão, e foi lá que eu comecei a aprofundar os estudos, iniciar mesmo assim, os estudos formais, digamos, em composição. E depois entrei na graduação e depois o mestrado, tudo em composição. E, e pretendo fazer doutorado, mas não tenho certeza se vai ser em composição ou musicologia ou alguma outra área. Mas, enfim, eu acho que eu vou permanecer ainda na carreira acadêmica ainda. Pretendo permanecer. Uhum. Vou começar com uma pergunta aqui, que me veio aqui à mente, que é assim, muitos artistas pensam sua relação com o território, né? E você diz a sua questão também com a computação, com a programação. Você pensa isso como uma forma de territorialidade também? Não só Sim, sim, pensando no território geográfico, mas também território virtual? sim. Acredito nisso. Se você for pensar, eu não me aprofundei muito nessa questão do lugar de fala. Eu diria que onde eu sentiria mais à vontade, assim, pensando, se realmente você encara dessa maneira, eu diria que meu lugar de fala é a arte tecnológica, a arte computacional, e são os temas que eu estou mais atento, assim, que eu me interesso mais, mesmo na parte mais política, filosófica, sociológica, tem a ver com isso, assim, da utilização da tecnologia para fins artísticos, digamos. Uhum. E você trabalha isso como matéria-prima da sua composição, não só como algo para divulgação. Não, com matéria-prima mesmo. Eu diria que
Eu acho que eu sou um artista da arte computacional, assim, eu imagino que principalmente na maneira como as coisas foram acontecendo. Quando eu comecei a trabalhar também com aspectos visuais e sempre como uma forma de expansão do som, e no início era isso. Eu comecei trabalhando com música computacional, só com sonoridade, mas depois veio a imagem como uma maneira como fosse uma extensão do som, né? Era uma coisa totalmente sincronizada. Só que aí depois eu também comecei a trabalhar com imagens sem som também, com imagens gráficas, até com imagens concretas, mas sempre com processamento computacionais, etc. Então ficou meio que essas duas vertentes. A hora eu trabalho só com som, a hora eu trabalho só com imagem, a hora eu trabalho com as duas coisas juntas. Mas sempre por meios computacionais. É como se eu fosse um artista do beat, e esse beat pode ser tanto som como pode ser imagem também. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, como eu falei. Mas é mais ou menos isso. Não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, era isso que eu queria saber. E como é que você pensa também a relação disso com a da obra, né? A questão da composição, da construção artística, com essa questão tecnológica, informacional e disso com a realidade do mundo político, social que a gente vive hoje. Porque me parece que a música hoje, falando assim, indústria também, né? Ela, no século XX para cá, e sobretudo agora com as redes e tal, é, você tem aí vídeos com milhões de compartilhamentos, que são assistidos por muita gente e tudo. Me parece que você tenta trabalhar, fazer uma espécie de conexões internas a essas relações, né? Como foi a pergunta que eu fiz, não só utilizando das redes para divulgar um trabalho que é construído em meios mais tradicionais, mas trabalhando isso como o problema, né, que você Sim, constrói sim, artisticamente. entendi. O lance de você encarar e fazer o meio também ser o conteúdo, né? Aquela coisa, né? Os fins e os meios, misturar os fins com os meios, né? É a questão da reprodução, né? Assim como existe o algoritmo que prolifera algo pela internet, existe o algoritmo também que prolifera qualquer coisa dentro ali da composição. É meio que, acho que tem isso mesmo. Acho que em alguns trabalhos é bastante assumido isso, né? De ser algo de replicação, né? Tal, que as redes sociais no que quer que seja, fazem, né? A gente já vivendo mergulhado nisso agora e o que tem um lado bem problemático, né? Mas realmente isso é um conteúdo também, assim, um meio, refletir sobre esse meio é um dos conteúdos e talvez um dos conteúdos mais importantes hoje, assim, né? Eu acho que não só eu, mas vários artistas estão bem atentos a essa possibilidade, assim. E a qualidade, no sentido não de que é bom ou ruim, mas a matéria, né, os timbres, os sons, são coisas totalmente novas também, né, que são, enfim, não existiam em outras épocas. Como é que você vê essa mudança também? Eu acho que é uma mudança natural, assim, os meios vão trazendo certas possibilidades que no início há até certas barreiras em relação a um mainstream, a uma noção mais que foi construída, né, e que envolve sempre questões ideológicas, mas eu acho que com o tempo, por exemplo, um timbre, uma sonoridade, um aspecto da imagem que é encarada no início com resistência, né, para esses novos meios, por não ter certa complexidade. A música eletrônica passou muito por esse preconceito, e a arte computacional, de não ter a complexidade de ser uma coisa que se esvazia rápido, tinha muito esse preconceito, né? Só que essas coisas adquirem valor. E essa questão da complexidade é uma questão ideológica também, no fundo, assim, porque o modo como a gente constrói as coisas adquirem valor. Você diz que aquele timbre dos anos 80 do sintetizador, todo mundo achava muito o mainstream, achava ruim aquilo, pobre, mas aquilo adquiriu um valor.
para aquela determinada época, para uma determinada cultura, que quando você escuta hoje, você não pensa mais nessa questão da complexidade, porque aquele ali adquiria um significado, né? Eu acho que você falou tem um pouco a ver com isso, não sei, e eu encaro dessa maneira, que é algo que a gente tem que encarar, independente de eu estar inserido nisso. E é lógico que há um lado crítico também, e eu penso também sobre isso, e eu tento também abordar esse lado crítico nos meus trabalhos, da crítica da tecnológica, da crítica aos meios, e, e é isso. Eu penso, eu sempre tento encarar de uma maneira totalizante, assim, de ver todos os lados. É lógico que é uma coisa, a princípio parece ser uma coisa pretensiosa, mas é a minha maneira de encarar, assim, de sempre ver todos os lados e colocar eles em confronto. Uhum. Outra coisa, assim, o brasileiro ele gosta de música, né? Isso eu acho que, né, todos concordariam. E a questão musical acompanha, eu acho, né? Certa, por exemplo, assim, dependendo do tipo do seu gosto musical, você consegue identificar, às vezes, classe social, região de onde vem, coisa e tal, né? E existe uma questão também do que é popular, da música que se populariza, que adquire um grande público. E por outro lado, esse aumento do público de uma determinada música, né, tem artistas que trabalham tentando construir e repetir fórmulas que deram certo. Isso acaba também gerando um outro problema, né, que é o o da reprodução do mesmo, né? Coisas lá que Benjamin falou, né, da questão da reprodutibilidade técnica, né? Isso foi discutido, né, por outros filósofos também, essa questão. Como é que você vê esse lance do popular, da música popular? Porque por um lado tem aqueles que dizem que o folclórico, né, deve ser resgatado e tentar construir a grande forma a partir disso, e outros que dizem que o popular deteriora, degrada, né? A forma pura da música. Você pensa nisso? É uma questão bem complexa, né? Eu tenho eu não tenho, não sei se eu tenho tanta profundidade quanto vocês da filosofia, mas eu conheço algumas coisas do Benjamin, eu li muito Adorno, né? Influenciou muito. Mas eu, particularmente, eu sou muito aberto, assim. Eu entendo que existe um lado crítico à indústria cultural, à cultura de massa, mas eu procuro ser aberto, assim. Eu acho que a música popular é algo natural da gente, assim. É uma coisa que uma pessoa que fala que não gosta de música popular, eu acho estranho, assim, porque é uma coisa natural, eu acho, do ser humano, a música popular. Agora, é claro que não é só isso, né? Então, a indústria, para mim, a indústria é um problema, por exemplo, essa coisa do jabá, né, de você pagar para ser tocado, essas coisas de você impor. Eu acho que o maior problema é esse. O maior problema é a uniformização, é você estar à mercê de uma coisa só. Você vai em todos os lugares, as pessoas estão ouvindo uma coisa só, é um estilo só, é uma estética só. Isso eu acho problemático. Eu acho que é o maior problema da indústria da cultura de massa é esse. Mas eu nunca tive não me acho uma pessoa. Eu, não, eu, eu acho que quando eu era jovem era um pouco mais radical, assim, tinha um limite, assim, que eu, que eu batia de frente, assim, muito. Que hoje vejo que eu entendo que era um pouco de preconceito, mas enfim, me considero uma pessoa aberta, mesmo a cultura de massa. Acho que o funk tem muita coisa, tem um lado interessante, sociológico, eu acho que não tem um valor para mim como tem alguém que está numa comunidade onde o funk é muito presente, mas por exemplo, e assim com outros estéticos. Falei do funk que eu acho que uma estética que é muito polemizada, né, pelo status quo e tal, e está muito em voga, mas eu vejo mais pelo lado positivo. Já, por exemplo, o lance da música sertaneja, que é muito debatida também.
eu vejo mais problemas porque há uma indústria do jabá muito mais forte, assim, eu acho, nele, do que algo que, por exemplo, que acontece no funk ou no passinho, ou no arrocha, né, pernambucano, que são coisas bem independentes que surgem assim, sem ainda ter uma indústria por trás, e são coisas bem espontâneas deles mesmo, da comunidade. Assim. É lógico que tem artistas que alcançam outros patamares e começam a entrar também num ciclo de indústria maior, mas enfim, eu acho que existem esses lados assim que a gente tem que entender e estar atento também. Uhum. Você falou que você leu Adorno e tudo. É, como é que é para um músico quando ele lê a filosofia e depois tenta criar a partir disso? Como é que é essa relação? O músico, o Adorno mesmo, né? Ele era músico, né? Escreveu sobre música, mais da metade da obra dele, e tudo, e ele tenta fazer o movimento da música para a filosofia, né? Como que você faz esse movimento inverso, tá? Filosofia para a música? Eu acho assim que não é direta a relação, é uma coisa que acontece para mim natural. Acho que qualquer pessoa, qualquer artista que tem essa formação mais acadêmica, independente da área, vai ter indiretamente ou diretamente uma relação com a filosofia, né? Mas para mim eu acho que era uma influência natural. Assim, eu lia o Adorno, ele me influenciava sobre pensar algo, e esse pensar algo acaba influenciando em tudo que você vai fazer. Eu nunca pensei, tipo, o Adorno falou isso, eu vou deixar de compor tal coisa porque Adorno falou isso. Uhum. Jamais aconteceria isso. Mas falei Adorno porque eu li muito ele. E também eu entendo que é uma parte crítica a ele também, assim, aquelas velhas polêmicas dele com jazz, né, com música popular. Tá? Você tem que entender o contexto, né? Ele viveu numa época que a gente não consegue, num lugar que a gente não consegue absorver como é que ele pensa exatamente. Mas, enfim, ele foi um pensador que me influenciou muito quando ele, no livro sobre música nova, no livro sobre Beethoven, como ele pensa Beethoven, para mim, eu acho muito bonito, assim, como ele encara. E ele até fala categoricamente que a música de Beethoven era a filosofia do Hegel, né? Só que era mais verdadeira ainda, isso que eu acho impressionante. Isso eu acho interessante, ele vê a música como uma forma de pensamento. Eu penso um pouco por isso também. Que aí vai envolver arte conceitual, vai envolver a música sinfônica, né? Que é um pouco germanocêntrica também. Ele tem esse lado meu da apologia, né? Da música germanocêntrica das escolas de Viena. Mas você conseguindo absorver isso, assim, separar o joio do trigo, ele, sem dúvida, foi um dos musicólogos mais importantes para a gente. Assim. E esse lance, por exemplo, que ele encarar Beethoven como uma filosofia pura, de não pensar que ele tá usando a música como uma alegoria, foi muito importante assim, para mim. Foi importante entender isso. E os autores brasileiros que tratam disso, a questão pensando no Brasil, não sei, Mário de Andrade, esses autores da música folclórica brasileira. O Mário de Andrade eu li muito no início, assim, eu nem sinto mais conectado, eu sei que no modernismo ele foi bem importante. Tem o Zé Miguel Wisnik, que tem textos excelentes, inclusive sobre música popular, né? Ele tem uma visão bem precisa sobre a maneira como ele encara a música popular, porque essa coisa de falar música popular sempre se patina porque a música popular contemporânea, né? Porque é algo que está acontecendo ainda. E ele fala muito sobre essa questão, né? De que é sempre fácil falar de música popular do passado, daquilo que você chama de folclore. Mas eu quero ver alguém falar sobre o funk, por exemplo. É bem mais complicado, né? Você tem que encarar, você tem que ter uma disposição, tem que ter coragem. Tem um musicólogo brasileiro muito conhecido e da música
que tem formação em vanguarda, assim, da música concreta, foi teórico de Pierre Schaeffer, que é o Carlos Palombini, que ele hoje está estudando funk, né, muito, e tenta lidar com essas questões sociológicas e musicológicas envolvidas em tudo que está envolvido ali, né, esteticamente, e, enfim, toda a problemática que envolve essas questões da música e do mundo, né, do corpo, da sonoridade, do valor para a comunidade e todas essas questões. O funk é uma música que tem uma relação com a questão da repetição, com a questão da música eletrônica. Sim, sim, sim. Você acha que como que você avaliaria assim o funk para além da questão sociológica, segundo critérios estéticos mais formais, assim, a importância? Eu não encararia isso aqui sim, falar assim categoricamente de algo. É uma música pro corpo, para mim é uma música pro corpo, assim, uma música de repetição que o seu corpo realmente reage àquilo ali. Mas tô falando para mim totalmente a grosso modo, assim. E eu acho que há uma potência ali em relação a isso, o sensório e tal. Se você for analisar o funk por o prisma da música de concerto, é uma covardia. Do mesmo jeito, ao contrário, se você for avaliar a música de concerto pelo prisma da música popular, do corpo, da dança, também é uma covardia. Então, eu acho que é importante ter essa consciência, em primeiro lugar. Assim. Mas o que eu posso falar é isso. Agora tem artistas que eu falei, digamos assim, de que eu acredito que seja a grande parte, assim, mas tem artistas que também há uma construção poética mais complexa em relação que estão misturando com funk, né? Essas coisas assim, que eu não conheço muito ainda, não arriscaria falar. Mas eu acho que o que prevalece para mim ainda no funk, e eu tô falando de uma maneira que eu considero limitada também, é o ritmo mesmo, assim, e eu acho espetacular, assim. Uhum. Se você puder falar também mais alguns outros ritmos ou músicos, artistas dos quais você se sente próximo ou que você sente alguma influência. É, cara, eu acho que eu sempre fui mais ligado a esse lado experimental da música, né? Mesmo com a formação mais começando na música de concerto, eu acho que eu tenho uma influência mais com os compositores que, que se inseriram nisso que a gente chama de experimental, que também é um debate sem fim e sempre problemático, mas e também com os artistas do rock, da música pop internacional. Acho que acho que é uma coisa intrínseca, assim, minha formação tem a ver com isso. Eu gosto de música popular regional, mas não está presente assim no meu trabalho. Pelo menos eu não consigo encarar dessa maneira. Eu posso até ter feito e agora eu não estou lembrando, mas, mas assim, não há constrangimento de falar disso. Para mim nunca foi um problema. Eu tenho respeito absoluto assim pela cultura popular, pelo folclore nordestino. Gosto muito, mas minha formação mesmo de compositor, de artista, essa coisa que vem da música concerto, do lado mais experimental e do rock. Eu poderia citar dos compositores que seguem um pouco mais esse padrão, que vem um pouco mais dessa estipe da música de concerto. Eu citaria Webern foi muito importante, que o Adorno fala muito do Weber, né, da escola de Viena. Até hoje eu acho que ele é importante, assim, pensar a forma como ele... Que é a música dele, como a gente sempre comenta, como um cristal, né? Você vê tudo, assim. Tudo tá ali, a forma, o direcionamento, os contornos, as hierarquias. É sempre uma luz, assim.
nessa tradição assim mais germanocêntrica, o Stockhausen também influenciou muito. Acho que hoje nem tanto, mas influenciou muito. O Cage, o compositor que influenciou muito. Eu acho que e paralelo a isso sempre teve os artistas da música eletrônica mais marginalizada, que é onde entra o noise, que eu acho que nem caberia esse termo mais marginalizado, mas enfim, mais radicais, o noise como o Mesbol. Fala um pouquinho mais desse termo que você até falou que talvez não caiba, assim. Eu não sei, eu não sei se eu pensaria mais no marginalizado, Não, no noise mesmo, no no noise, ruído, no barulho. sim, sim. Essa ideia do noise, o noise é interessante porque ele meio que funde isso tudo. Ele funde um pouco a música experimental que vem da música de concerto, do Cage, do Stockhausen, do Xenax, compositor grego, né? Algo também que havia nos compositores espectrais, algo também que havia nos compositores do modernismo, Stravinsky, enfim, etc. Muito da música concreta, talvez uma das maiores influências do noise vem da música concreta, do Pierre Chaffet e de toda aquela dessa tradição da música francesa, né, concreta. E também tem a música mais radical do rock, o punk, a guitarra distorcida, a música mais... Ele meio que funde esses dois extremos, assim, que pareciam que não se misturavam, mas estavam se misturando. Isso é que é interessante no Noise. Assim, foi algo que veio dos extremos, assim mesmo. Assim, se você pensasse nesse lado estético, né? Nesse lado mais da matéria sonora. E eu acredito que nesse sentido eles são radicais, da sonoridade, né? Assim, e também, a partir deles, também surgiu outros movimentos que são radicais no sentido mais amplo, talvez, que envolve aí mais questões sociológicas que poderia até o funk estar relacionado, eu considero que está relacionado também. Muita gente vai achar ridículo isso, mas eu penso dessa maneira. E, enfim, eu acho interessante esse fluxo, assim, porque as coisas foram perdendo controle, assim, no bom sentido. Disse que começou como uma música controlada ali, a música formal de laboratório, a música de concerto e acabou saindo assim, e acabou se encontrando com um lado que parecia que eles negavam, né, completamente, que é a guitarra distorcida, o ruído, a microfonia. Isso eu acho bem interessante. É uma coisa meio rizomática mesmo, assim, utilizando o termo do Uhum. Deleuze. Incapturável. É incapturável. E essa vida nossa, cheia de capturas, com essa economia, esse Estado, essa política, isso tudo, como é que você acha que é possível pensar para além disso? A música auxiliaria nesse sentido? Eu acho que assim não tem escolha. Não tem escolha. A arte está muito relacionada a entretenimento, né? Hoje não adianta. É aquela questão que a gente falou no início, né? Da cultura de massa, do Adorno e tal. É uma coisa, mas é uma coisa natural. A gente precisa se está ruim com a arte sem ela, é pior ainda. É uma maneira de suportar tudo isso. Enfim, o máximo que eu poderia falar é Tá isso. certo. E Rafa, como é que, para quem quiser conhecer, você tem algum espaço em que se possa encontrar aí seus trabalhos? Tem, eu acho que no Instagram tá bem organizadinho, assim. No Instagram, eu tô começando a usar mais o YouTube também. No Instagram é @RafaDDiniz, tudo junto. Minha página no Facebook é Rafa on Face. Enfim, eu posso lhe passar o link depois, não sei se você anexaria, mas no Coloco Instagram na descrição do vídeo, sim. uhum.
No Instagram é @RafaDDiniz, tudo junto. Assim, Rafa 2D, como fosse Diniz com 2D, tudo juntinho. E aí lá tá bonitinho os vídeos e lá acho que você consegue chegar nas outras plataformas. Tem coisa no Vimeo também, já mais antigas. Agora eu estou utilizando mais o YouTube e o Facebook eu vou ter a ativar um pouco mais também agora. Tem tanto a página perfil pessoal quanto a página de trabalho, que também tem a página dos alunos que eu estou ministrando as aulas de arte computacional, que envolvem tanto som, imagem e código, né? Muito sobre programação. Beleza. Bom, foi muito bom conversar com você aí, ouvir. Agora espero que as pessoas saiam daqui e vão às mídias aí procurar seus trabalhos. Se você quiser dizer aí mais alguma última coisa. Não, eu queria só agradecer também, muito boa a conversa. E quando quiser conversar mais uma vez, trocar ideia a qualquer momento, é só falar. Quiser trocar links também, pessoas que você acha interessante para mim, enfim, qualquer coisa, é só entrar em contato. E abraço. Beleza. Obrigado, Rafa. Até mais aí. Vocês Valeu. que assistiram a gente também, agradeço. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.